A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a Daniela, sou líder de PG na Rede de Mulheres. E a nossa leitura hoje vai ser de 1 Reis, capítulo 22, a 2 Reis, capítulo 3. Vamos lá. Acabe faz aliança com Jeosafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Jeosafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: Serei como tu e o meu povo, como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro, hoje, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens, e disse-lhe: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá: Há ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Aná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: com estes ferirás aos sírios, até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Ele lhe disse: Sobe, e será próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei? Que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Via todo o Israel, disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. E via o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei.
E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirá e ainda prevalecerás? Sai e fazes assim. Agora, pois, que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara a câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão da angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Assim, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste os teus vestidos. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros a Jeosafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele, para pelejar com ele. Porém, Jeosafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel, por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse a seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia. E o rei parou no carro defronte aos sírios, porém ele morreu à tarde. E o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E, lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto ao mais dos sucessos de Acabe, e tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais. Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Jeosafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Jeosafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais dos sucessos de Jeosafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos,
que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei, e fez Jeosafá navios de Tarsis, para irem a Ofir, por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá: vão aos meus servos com os teus servos nos navios. Porém Jeosafá não quis. E Jeosafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou no seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seus pais. 2 Reis, capítulo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensagem e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-Zebude, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias: Tisbita, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para que ir desconsultar a Baal-Zebude, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele. E ele lhes disse: que há que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebude, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o Tisbita. Então lhe enviou um capitão de 50 e, subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu, e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a eles e a seus 50. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias, e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a teus 50. Então, fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e a seus 50. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 servos. Eis que fogo desceu do céu, e consumiu aqueles 2 primeiros capitões de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias:
desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebude, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. Porquanto não tinha filho. O mais dos feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Capítulo 2. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de levantar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomarás o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe passaram de fronte. E eles ambos passaram junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois que, havendo eles passando, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém senão, não se fará. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, chamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E, travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes, e também levantou a sua capa, a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda. E Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe, eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-o ir para buscar a teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse nalgum dos montes ou nalgum dos vales. Porém ele disse, não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhes,
enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Sararei a estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, são aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 urnas saíram do bosque, e 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Capítulo 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então, Messa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi, e enviou a Jeosafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra eles, os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, e meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os seus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado e os que seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor clamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas, e disse Jeosafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por eles? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava águas sobre as águas de Elias. E disse Jeosafá: Então está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Jeosafá, o rei de Edom, desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor clamou a estes 3 para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, que cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que,
tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuvas. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e os vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todas as cidades fortes e a todas as cidades escolhidas, e as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes d'água, e danificarei com pedra todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que viam as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu d'água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram a todos os que cingiram cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Haresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 70 homens que arrancavam espadas para romperem contra o rei de Edom. Porém, não puderam. Então, tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso, retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. A nossa leitura, então, é essa hoje. Eu agradeço aos irmãos que participaram comigo. Vamos fazer uma oração, então. Obrigado, Senhor, nosso Deus, pela sua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ministre no nosso coração, na nossa mente, Senhor, todo o entendimento necessário, Senhor, quanto à tua palavra, que possamos ser cada vez mais edificadas, Senhor. Te entregamos, então, a nosso dia, a nossa vida, Senhor, nas tuas mãos. Obrigada, em nome de Jesus. Amém.